A paz do Senhor Jesus, prezados irmãos e irmãs, quem vos saúda aqui é o pastor Diamantino Mário. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus plantou em meu coração. Essa palavra eu quero deixar para todos vocês que nesse presente momento estão me acompanhando. Amados, é muito comum nos dias de hoje, no nosso meio evangélico, dentro das igrejas, nós se deparar com pessoas que chegam até a nós com o objetivo de compartilharem a situação que eles ou elas estão vivendo, talvez na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua família, no seu casamento, enfim, ou mesmo até na vida ministerial ou na vida espiritual. Muitas dessas situações são situações que até um certo ponto são delicados ou delicadas, e com isso nós acabamos de se comover e se entristecer, porque ninguém gostaria talvez de passar nesta situação que o nosso próximo, que o nosso irmão em Cristo Jesus, que a nossa irmã está vivenciando. Eu quero dizer para você que, ao meditarmos a palavra de Deus, nós se deparamos com dois tipos de tempestades. É isso mesmo. Quando nós meditamos a palavra de Deus, as santas escrituras sagradas, nós percebemos que existe dois tipos de tempestades. A primeira tempestade eu chamo de tempestade da desobediência. Essa tempestade nós encontramos quando meditamos a história de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, nós lemos Deus a ordenar Jonas para levar sua mensagem para a grande cidade de Nínive. O que acontece? Jonas escuta a voz de Deus, mas faz ao contrário. Ou seja, foge da ordenança de Deus. Procura desobedecer a voz de Deus, a vontade de Deus. Nínive era uma cidade que estava voltada para o pecado. Nínive era uma cidade que se encontrava pervertida aos olhos de Deus. Nínive também tinha a fama de rejeitar tudo que vinha da parte de Deus, tudo que vinha em nome de Deus. Nínive tinha essa fama. Nínive era uma cidade muito violenta que você não imagina. Jonas, como profeta, olhou para o histórico desta cidade. Jonas olhou nesse histórico que essa cidade acarretava. O que ele fez? Tentou fugir da presença de Deus. Por quê? Porque ninguém consegue fugir dos olhos de Deus. Jonas tentou fugir da ordenança de Deus. Nós temos um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. E Jonas talvez se esqueceu disso. A Bíblia diz que, em vez dele embarcar para o navio que ia para a grande cidade de Nínive, Jonas fez ao contrário. Embarcou no navio que ia para Tarsis. A Bíblia diz que no meio do caminho Deus, isso mesmo, Deus mandou uma grande tempestade. O navio em que se encontrava Jonas, com mais alguns homens, quase que se afundava. Resumindo, as pessoas que lá estavam com Jonas no navio perceberam que o problema era Jonas. Pegaram Jonas e jogaram no alto mar, e a tempestade cessou. E todos ficaram saber que Jonas estava na contramão de Deus, ou seja, estava na desobediência. Esta mensagem, esta palavra, eu dirijo particularmente, especialmente,
para as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Eu me dirijo para as pessoas que já provaram do amor de Deus, das pessoas que já viveram um dia a palavra de Deus e hoje estão na contramão de Deus, estão na desobediência. Algumas situações nos alcançam por nós estar na contramão de Deus. A tempestade da desobediência surge na vida de alguém quando esta pessoa está na contramão de Deus. Quando esta pessoa prefere fazer a sua vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Quantas são as pessoas que noutrora estavam na vontade de Deus, estavam sob a ordenança de Deus e hoje estão na contramão de Deus, por eles acharem que o que eles querem é melhor do que Deus quer para eles. Talvez você se pergunte, como eu vou saber se eu estou na desobediência, na contramão de Deus ou não? É muito fácil, meu querido, minha querida. O que você está fazendo fere os princípios de Deus ou não? A vida que você está levando, é pautada nos ensinamentos bíblicos ou não? O caminho que você está trilhando fere os princípios bíblicos ou não? E outra, o que você está praticando, o que você está fazendo, está agradando a Deus ou não? Você já parou para se perguntar? Você já parou para analisar isso? O que você está fazendo, o que você está falando, o que você está praticando, está agradando a Deus ou não? É isso que você tem que saber, olhando nas Santas Escrituras Sagradas. Talvez você está do outro lado me acompanhando e você está passando por uma situação delicada, mas talvez é por você desobedecer aquilo que Deus tem falado por você, aquilo que Deus tem falado para você. Você está passando pelo que você está passando. Talvez por você estar desobedecendo o que Deus tem falado para você, o que Deus tem falado por intermédio dos seus servos, da sua palavra. Amados, existe uma outra tempestade também, que é a tempestade da obediência. A tempestade da obediência nós encontramos em Mateus capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz que Jesus ordena os discípulos atravessarem o mar. E no meio do mar, uma grande tempestade surgiu. Os discípulos se apavoraram. Estavam com medo deles morrerem no meio daquela tempestade. Eu quero dizer para vocês que os discípulos eram pessoas que já estavam acostumados com o mar. Os discípulos eram pessoas que já conheciam o mar. Mas naquele dia, eles estavam apavorados pela tempestade que estava assolando o barco. Eles estavam com medo de morrerem. Eu pergunto, por que eles estavam com medo? O porquê que eles estavam com medo? Se eles estavam na vontade de Deus, não foi Jesus que ordenou eles atravessarem o mar? Então, eles só estavam no mar porque Cristo tinha mandado eles atravessarem. E a tempestade surgiu e eles estavam com medo. Ou seja, eles não poderiam temer, porque estavam diante da vontade de Jesus. Se Jesus mandou eles atravessarem o mar, é lógico que Jesus poderia muito bem sustentar eles, guardar eles, cuidar deles. E talvez você está vivendo essa tempestade. Você está vivendo a tempestade da obediência. Meu querido, a palavra que Deus manda liberar para você
é para você não ter medo, porque você está na vontade de Deus. Aonde os discípulos estavam apavorados, é porque a coisa era tão séria que você não imagina. Por que eu digo isso? Porque alguns dos discípulos de Jesus, eles estavam acostumados com tempestades do mar. Estavam acostumados com os grandes, fortes ventos do mar. Eles estavam acostumados com as grandes ondas do mar. Muitos deles dependiam do mar. Muitos deles eram pescadores. E como pescadores, eles estavam acostumados com os fortes ventos do mar, com as fortes ondas do mar. Mas naquele dia foi diferente. A tempestade era tão forte, mas tão forte, em que eles ficaram com medo. E talvez você está nessa situação. Você faz aquilo que Deus tem mandado você fazer. Você procura andar segundo a vontade de Deus. Você procura viver segundo a palavra de Deus. E hoje você está passando por uma grande tempestade. E essa tempestade é a tempestade da obediência. Talvez muitas são as pessoas que estão se levantando contra a tua vida. E você se pergunta: o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou falando de errado? Mas o porquê que as pessoas estão me perseguindo? O porquê que as pessoas estão me odiando? Meu querido, porque você está diante da vontade de Deus. Porque você está na obediência. Porque você está fazendo algo que muitas pessoas não estão fazendo. Você está falando algo que muitas pessoas já deixaram de falar. E através disso, os levantes de Satanás estão surgindo em sua vida. Mas acredita, o teu Deus é todo poderoso para sustentar você e te livrar de todo o mal de Satanás. Creia no teu Deus. Não desista. Não olha para trás. Continua na posição que Deus colocou você. Não desista não. Não olha para trás. Não escuta o que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. Olha para o teu Deus. É Ele que vai te justificar de todas as acusações que estão sendo feitas contra a tua pessoa. É Ele que vai te honrar. Creia no teu Deus. Continua, aguenta firme. Siga firme, confiando em Deus. E Ele é digno e justo para honrar você, para exaltar você e para deixar envergonhado todos aqueles que estão se levantando contra a tua pessoa. Que Deus nos abençoe. Fiquemos na santa paz de Deus.